Boa noite, irmão. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao culto. Nessa noite aqui na casa de nossa irmã. Graças a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos concedeu que nós pudéssemos estar juntos mais uma vez aqui na casa de nossa irmã Lu, nesse companheirismo, em torno da palavra do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria, também se sentimos honrados com tudo isso que Deus tem feito, porque se não for Ele na liderança, isso não sucederá. Agora mesmo, poucas horas, estamos vendo aí o anúncio de um ajuntamento. Mas não é para o Senhor Jesus. É para agradar esse que tem o domínio sobre o mundo, né? Mas graças a Deus, Deus deu no nosso coração esse amor por Ele. E nós saímos dali, daquela cidade por Parnaíba, e estamos aqui para ter companheirismo com a nossa irmã, né? Para honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos dar início. Hoje a gente vai lembrar a morte do Senhor Jesus ali no Calvário, por nossos pecados. Ministrar a ceia para a nossa irmã que esteve lá. Queria pedir o irmão Bernardo para ele fazer a oração para nós iniciar o culto da noite. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Deus nos trouxe aqui, deu a nós saúde. E eu creio que eu estou com saúde, todos estão, porque estamos aqui na presença do Senhor Jesus, Ele é vivo. Nós não estamos na presença da morte, estamos na presença da vida. E estamos aqui para honrar Ele em tudo que pensamos, em tudo que falamos, que sentimos nessa reunião. Que seja Ele o absoluto de cada um de nós. Que o Senhor abençoe cada coração, abençoe a nossa irmã com essa fé, lembrando do sangue derramado no Calvário, por aqueles que crê nessa palavra, nesta palavra desse dia, nesta hora, e que o Senhor Jesus abra os corações dos que não ouviram ainda e acrescente fé a cada um, para que eles também possam receber esta grande fé, porque nenhum de nós aqui podemos dar isso a ninguém, mas a sua palavra, sim, ela pode. Pois aqui estamos, Senhor, te pedindo que o Senhor abençoe o ministro, que seja o Senhor o dominador de todas as coisas, abençoando a Ele a sua palavra, para que nós possamos receber esta palavra e ser lavado por ela, até a hora que recebemos todo esse poder do batismo do Espírito Santo em cada coração, para que nós possamos estar juntos no lar celestial.
Eu te peço, Senhor, que Tu abençoa os louvores, também abençoa a oferta, abençoa cada irmão que ouvir essa mensagem nesta noite. Que o Senhor seja com cada um deles, abrindo os corações para que eles possam receber de Ti, Senhor. Esta fé, mais uma vez, te peço que Tu abençoe o ministro, pois assim eu peço tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo, pela viagem que Ele nos trouxe e também que Ele vai nos levar de volta. Eu peço que Ele nos conduza, seja Ele o nosso mover em tudo. Pois assim peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isto é uma pura verdade. Observei algumas expressões do irmão e sabemos que isso é verdadeiro, porque somente aqueles que reconheceram a manifestação do Filho do Homem na terra, apresentada por João Batista, poder dizer isso, poder provar isso, que estava debaixo daquele sangue que foi derramado no Calvário. Aqueles que reconheceram isso, com certeza foram, todos a palavra diz, foram lavados de todos os seus pecados e foram todos salvos. Aqueles que não reconheceram a manifestação do Filho do Homem na terra não puderam receber e não puderam ser lavados por esse poder deste sangue que foi derramado ali. E nessa era não é diferente não, porque Deus não muda, Ele só faz a obra assim. Ele no tempo certo, uma coisa que está na mente dele no seu tempo certo, Ele vem e se manifesta e se revela para que a sua semente possa alcançar esse poder para voltar para onde eles estavam antes da fundação do mundo. Mas somente aqueles que reconhecem que alcançam isso voltarão, somente a semente dele. Então nós vamos adorar com alguns hinos aqui, deixa eu ver aqui. Irmãos. Hinos conhecido nosso. Hino de número 14. Vamos adorar. O anjo de Deus, não visto por 2000 anos, apareceu. Está aqui nos preparando para partir, oh sim, mostrando visões, revelando quem somos. Podemos caminhar passo a passo para o que contemplamos. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível. Neste novo dia, antes desse dia, ninguém podia me dizer
onde viemos e para onde vamos, mas pelos olhos do profeta Deus revelou para nós, antes que Deus fosse Deus, até chegarmos ao futuro lá. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve atado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Vem para crer no impossível, neste novo dia. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram as coisas que Deus preparou para quem o amou. Mas neste dia Deus nos mostrou, se creres, nada será impossível para ti. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve atado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Vem para crer no impossível, neste novo dia. Oh, norte, restaura meu povo, sei que eles declararão meu louvor. Ó sul, não detenha este povo que tomei para mim. Ó norte, restaura meu povo, sei que eles declararão meu louvor. Ó sul, não detenha este povo que tomei para mim. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve atado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Vem para crer no impossível, neste novo dia. Amém, Senhor. Essa é a promessa, irmão. Essa é a promessa para essa era que vivemos, para esse tempo que estamos vivendo, esse final de era, porque estamos vivendo no final da era. A promessa é ser arrebatado dessa terra. Amém. Sabemos que só há dois tipos de povo na terra que pode ser salvo desse tempo que vivemos. É esses que vão ser arrebatados e aqueles que passarão por a tribulação, que é a virginência. Mas esse povo, tanto a noiva como a virginência, elas reconhecem o dia e a hora e a manifestação de Deus na terra. O outro povo não reconhece. É dessa maneira que é. Então nós vamos adorar com mais um hino aqui. Quero convidar vocês para nós adorar com o 17. Hino de número 17. Vamos adorar. Move Espírito, mova sobre mim, revela o que há em meu ser. Move Espírito, paira sobre mim, abra suas asas e habita
habita em mim. Rei de todas as luzes, lance fora a escuridão, deixe este novo dia se tornar realidade. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Que não haja as trevas em mim. Pai, toma controle da minha alma. Que contigo uma vez compartilhei. Despertar em mim agora, Rei de todas as luzes, lance fora a escuridão, deixe esse novo dia se tornar nascer em mim. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Esta é a promessa da estrela da manhã, que no oeste amanheceu. Levanta-te, resplandece, porque veio a tua luz. Levanta-te, resplandece, a tua luz já chegou. Podes ver, podes crer, aceite a promessa, é tua, é minha, é nossa. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Amém, Senhor. Vamos receber a palavra. O ensino, irmão, vídeo de número 18. Número 18, foi isso aqui, nós vamos receber a palavra nessa noite. Vamos adorar. Há um só Deus, seu nome é Jesus. Ele é a água da vida, a bendita luz, a água que Jesus dá, nunca se esgotará. Ela vem de sua vida
a eternidade nele está. Rios de água viva fluem no meu coração, que saltam para a vida eterna e produz consolação. Correntes cristalinas que nunca se esgotarão. Aquele que tem sede, venha a Cristo sem tardar, e sede não mais terá. Águas cristalinas, águas de amor, estas águas que correm no trono do meu Salvador, com grande alegria eu venho adorar aquele que me deu vida e minha alma não faltará. Rios de água viva fluem no meu coração, que saltam para a vida eterna e produz consolação. Correntes cristalinas que nunca se esgotarão. Aquele que tem sede, venha a Cristo sem tardar, e sede não mais terá, e sede não mais terá. Glórias a Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, entregamos a Ti a nossa adoração, como oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lados para Ti, crendo que o Senhor tem recebido, porque o Senhor é esse Deus que não falha, e nós estamos seguros que o Senhor aqui está conosco. Assim, amado Deus, eu me rendo a Ti neste momento, Pai, e Te peço que o Senhor tenha liberdade nesse vaso indigno que sou, e possa usá-lo, Senhor, para que esses corações, estes irmãos, essas irmãs que aqui estão, possam ser abençoados por Ti. E aqueles que ouvirem esta mensagem, que estiverem ao nosso redor, que ouvirem, possam também ser abençoados. E aqueles que ouvirem esta mensagem a qualquer tempo, pelo meio da internet, possam também ser abençoados por Ti, Pai. Assim, nessa confiança, eu Te peço essas bênçãos por todos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, abre Tua palavra e fala conosco, porque Te peço para a Tua glória. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós vamos tomar uma escritura, não vou demorar, creio, no Velho Testamento, livro de Amós. Livro de Amós 3, capítulo 3. Eu quero tomar o primeiro versículo. Amós capítulo 3, versículo 1 em diante, versículo 1 em diante. Está escrito assim: ouve esta palavra, que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto todas as vossas injustiças
visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Vermerá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço, em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Toca-se a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado aos seus segredos, aos seus servos, os profetas. Amém. Vou ficar aqui, viu, irmão? Quero ler depois. Amado Senhor, esta é a tua palavra. Sabemos que ela é a única que é a verdade. E que ela em nossos corações, pelo teu Espírito Santo, nos dando a revelação disso que acabamos de ler, e que o Espírito Santo tenha liberdade de nos ensinar nesta noite mais uma vez, porque assim te peço para a tua glória. Amém. Podeis assentar, irmão. Creio que todos nós que estamos aqui falamos aquilo e cumprimos com aquilo que é a verdade. Amém. Porque o mundo inteiro professa crer em Deus. E professa crer na palavra escrita nesse livro chamado Bíblia Sagrada. Mas nós, pela graça do Senhor Jesus, conforme aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado nesse tempo, sabemos que a maioria são apenas palavras, vozes. São poucos aqueles que verdadeiramente cumprem com aquilo que diz que crê. Porque aqui nós lemos aqui no Velho Testamento, o Velho Testamento são sombra das coisas futuras que viria. Diz a Bíblia lá em Hebreu, creio que é Hebreu 10, 12, por ali. E aqui está bem claro para nós o que a Bíblia diz, o que o Senhor falou. O Senhor Jeová. Quem é o Senhor Jeová? O Senhor Jeová é Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso que é. Então, aí está escrito dizendo que o Senhor Jeová disse que não fará coisa alguma sem que primeiro ele revele a seu servo, os profetas. Então aqui nessa escritura nós já podemos ver que desde Gênesis a Apocalipse, Deus só faz a obra ou se dá a conhecer, ou só revela seus mistérios, os seus mistérios, através de profetas. Ele não faz essa obra fora disso de maneira alguma. Ele só se revela e dá a conhecer a sua vontade no seu tempo, e isso ele só faz através de profetas. É o que está escrito aqui. Agora, profeta não é dom de profecia. Um dom de profecia é totalmente diferente. Um profeta, ele nasce profeta. A Bíblia diz que Jeremias,
antes mesmo, ainda quando estava no ventre de sua mãe, já tinha sido escolhido para profeta. Já era um profeta. Deus já tinha escolhido assim. E a Bíblia diz que João Batista, quando estava no ventre de sua mãe, já era cheio do Espírito Santo. Então esse profeta já nasce profeta. Eles já nascem, já são cheios do Espírito Santo antes mesmo de nascer ainda, quando estão no ventre de suas mães, diz a Bíblia. Não é um dom de profecia. O dom de profecia é totalmente diferente. O dom de profecia é dado àqueles que reconhecem o dia, a hora e a manifestação de Deus no seu tempo. Aí, através dos dons, tem aqueles homens ou pessoas que têm esse dom de profecia para professar ou para pregar ou para profetizar a palavra que já foi revelada. Não é a palavra, não é como que ele recebeu revelação ou ele está... Não, senhor. Se é um dom de profecia levantado por Deus, se é um homem levantado por Deus, ele tem esse dom de profecia e ele vai professar exatamente ou pregar exatamente aquilo que já foi revelado através do seu profeta. Porque Deus não revela nada a não ser através dos profetas. Amém. Então, aqui é claro para nós. Amém. Vamos estar aqui. Então, isso não é muitas pessoas que recebem, que podem alcançar essa graça de receber isso, de ver isso, não. Isso é para uma semente. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, que os filhos de Deus, ou a noiva de Deus, ou o povo de Deus, era um povo que já estava na sua mente, antes da fundação do mundo. Amém. Eles foram salvos antes da fundação do mundo. Quando o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, eles já foram salvos também ali. Agora, em cada tempo, quando chega o tempo de Deus se revelar e se dar a conhecer para que a verdade chega, a verdade que é a palavra, que é Jesus, chegue à sua semente. Então, aqueles que são semente, que estão na mente de Deus, esse povo reconhecerão a voz de Deus, reconhecerão a Deus conforme a sua manifestação na terra. Você vê que a Escritura toda fala do Velho Testamento, da vinda do Messias. E quando ele se manifestou, se cumpriu aquelas profecias que foi profetizada, tanto por Isaías como por Malaquias, por Amós e todos os profetas que Deus tinha levantado. Foi muito poucos que puderam reconhecer isso. A Bíblia diz que 120 só. Pessoas puderam reconhecer verdadeiramente como era que Deus estava na terra. Que Deus estava na terra fazendo a obra na terra. Mas aquelas pessoas que reconheceram eram aqueles que tinham sido predestinados e eleitos antes da fundação do mundo. Glória a Deus, amém. Aqueles que não tinham seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro não podiam ver, não puderam. Rejeitaram o Senhor. E isso vem desde aquele tempo até hoje. Isso não muda. A Bíblia fala das 7 eras da igreja. Em cada tempo dessas eras da igreja, como a Bíblia fala em Apocalipse, ali capítulo 2, Deus enviou sua mensagem, ele se manifestou através de seus anjos ou dos seus enviados, para se dar a conhecer a sua semente. E aqueles que reconheceram a mensagem de Deus através dos enviados de Deus, dos anjos que Deus enviou, esses homens, essas pessoas, homem e mulher, essas pessoas foram salvas. Estão no túmulo, mas foram salvas. Estão esperando na hora dessa voz da trombeta soar para levantar. E é mais que eu vou deixar bem claro isso aqui para eu terminar. Mas olha, ali se salvou tanto aqueles que vão levantar na hora dessa voz para ser arrebatado, como ali também está no pó pessoas virgens que foram salvas, mas não vão ressuscitar nessa primeira ressurreição, não. Vão ter que esperar a segunda ressurreição. É desse jeito que é. Então, ali em cada era dessa tinha filho eleito, que faz parte do arrebatamento, como tinha filho
que faz parte da tribulação, mas salvo, mas não ressuscita na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos mortos e o arrebatamento, né? Então, a promessa sempre foi assim. Nessa era, veio a conclusão de tudo aquilo que Deus prometeu. Porque Ele prometeu se dar a conhecer a um povo na terra, a um povo que estava na sua mente santa. E somente esse povo, de Efésios capítulo 1, como está escrito lá, reconhecerá a manifestação de Deus na terra. O Senhor. Amém. Amém. O Senhor Jeová, ou o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não se revela e nem se dá a conhecer, a não ser através de seus profetas. E Ele disse que antes do dia grande e terrível do Senhor, Ele enviaria o profeta Elias. Para quê? Para dar a conhecer, ou para revelar os filhos de Deus, para que eles viessem receber a mesma fé que os pais apostólicos receberam. Enviava o profeta Elias. Agora, não é o Tibita, nós sabemos, João Batista não era o Tibita, João Batista era João Batista. Mas a unção que estava sobre João Batista, como está no capítulo 11, capítulo 17 de Mateus, era aquele mesmo poder que estava sobre Elias. Amém. Que era o mesmo poder que estava sobre Eliseu. Eliseu não recebeu outro poder, Eliseu recebeu aquele poder que estava em Elias com porção dobrada. Então esse mesmo poder foi o poder que se manifestou através de João Batista, e esse mesmo poder é o poder que está prometido para essa era que nós vivemos, que é a 7ª era, que é antes do fogo cair na terra, e que esse profeta viria. Esse homem viria com esse poder. Dele levantaria um homem nesse poder de Elias. Né? E nós sabemos que esse homem foi o irmão Branham, porque a Bíblia toda foi revelada para nós, não tem como duvidar disso. Amém. Porque eu quero que me mostre uma pessoa na Bíblia, eu quero ver uma pessoa me mostrar qual foi o outro homem que é falado em cima da terra que revelou toda a Bíblia. Eu não conheço. Porque foi levantado aí há alguns anos atrás Billy Graham e Oral Roberts, grandes homens de Deus, tiveram grande revelação, mas eles não tiveram a revelação dos selos. Nenhum deles tiveram. A revelação dos selos veio através do ministério de Malaquias 4 e Apocalipse 2:7. Aí, porque esse foi o tempo que ele prometeu se revelar por completo. Então, não tem como duvidar disso. A Bíblia diz que, lá em Mateus, que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galadão do profeta. Agora, qual é o galadão do profeta? Vida eterna. Mas não é daqueles que diz que é profeta, não. Eu estou falando de profeta vindicado pela palavra. Que é verdadeiro. E a palavra prova que era um homem que Deus levantou. Então, recebe a vida eterna, recebe aquele mesmo poder que ele recebeu. Que era Cristo, que é o Senhor, que é o grande Espírito Santo, que é o eterno em sua vida. Olha, irmão, as pessoas são muito ruins de entender as coisas. O apóstolo Paulo foi o profeta, um mensageiro profeta levantado na Bíblia para os gentios. Ele foi aquele alfa, né? O princípio. E o apóstolo Paulo veio desse poder. E tanto o apóstolo Paulo, como o João, como Pedro, como Tiago, e muitos deles, dos apóstolos, esses homens de Deus aí, quando eles estavam na terra, como não era como hoje, o que eles faziam? Naqueles lugares, naquelas cidades que o povo se manifestava crendo naquilo que eles ensinavam, o que eles faziam? Eles escreviam carta. Escrevia carta de caneta, escrevia e enviava aquelas igrejas lá que criam neles, no ensinamento deles. Aí aquilo chegava lá no pastor, ou no homem, ou no ancião que estava liderando aquele povo ali naquele lugar. Quando aquelas cartas chegavam a eles, aí eles liam aquela carta e aí eles iam ensinar aquilo para a igreja. E é mais.
Eles não iam ensinar uma interpretação da sua mente, não, irmão. O que eles achavam, não. Eles iam ensinar exatamente aquilo que Paulo escrevia, aquilo que João escrevia, aquilo que Pedro escrevia e aquilo que Tiago escrevia, e todos eles escreviam. Chegava naquelas igrejas, então o homem que estava na liderança tomava aquilo e ia ensinar para o povo aquilo ali. Não era coisa da mente deles. Não, senhor. Vocês sabem, mas o mundo incrédulo é terrível. Deus nessa era fez a mesma coisa do mesmo jeito. Enviou o seu profeta a essa terra, pregou o Evangelho, toda a Bíblia foi revelada, como nós sabemos, e aí está tudo escrito. Aqui está tudo escrito, olha, nesses livrinhos chamados mensagem. Aí isso é distribuído ao povo que crê, que diz que crê na mensagem. Mas nessas igrejas que professa crer naquilo que o profeta ensinou, ou o Senhor Jesus através do profeta ensinou, o que acontece? Quando eles recebem isso aqui, que é essa mensagenzinha, que é esse livro escrito, vocês sabem o que eles vão fazer? Esses homens, os anciãos, vão ensinar o que está escrito aqui. Porque essa foi a carta que Deus enviou, o Espírito Santo enviou através do seu profeta para a sua noiva, para a sua igreja, para o seu povo chegar ao conhecimento da verdade. Então, é dessa maneira. Não é diferente nem um trisco daquilo que aconteceu lá atrás com os apóstolos, não, irmão. É a mesma coisa hoje. Por quê? O profeta, quando ele esteve na terra, ainda que hoje com um tempo cheio da ciência, como nós sabemos, mas ele não podia ir em todo lugar. E chegou um ponto que ele teve que partir. E quando ele partiu, tinha que ficar um ensinamento. Até hoje está aí nas escrituras o ensinamento de Pedro, de Paulo e de João. Como é que temos que viver? E todas as pessoas que dizem que creem em Deus, dizem que creem nesses ensinamentos aí. E rejeitam o ensinamento do Espírito Santo. Só que não através de Pedro e de João, mas por esse tempo, através de outro vaso, porque os vasos morrem, irmão, mas o Espírito não morre. O Espírito Santo é eterno. Então os vasos, ele usa um vaso por um tempo, se revela através daquele vaso por um tempo, aquele vaso vai, ele tira aquele vaso, ele toma outro vaso e vai ensinar a palavra a seu povo. Ele não deixa ele órfão, ele disse no capítulo 14 de João, não deixei aí vocês órfãos. Eu estarei convosco todos os dias. Eu irei, mas eu voltarei para estar convosco e em vós. Vocês estão entendendo? Mas o mundo religioso aí fora aí, que nós vivemos, está aí. Não vê, não consegue, são cegos, como o Senhor Jesus Cristo disse para aqueles daquele tempo. Não tem como. Por quê? Porque a vida eterna e a misericórdia é estendido para uma semente que estava na mente de Deus. Amém. Glórias a Deus. É isso que é. Se não é um eleito, irmão, nunca vai ver. Vou ler uma escritura aqui para me encerrar. Apocalipse capítulo 17. Vou ler só essa escritura e vou encerrar. Para nós ir para o culto de ceia. Apocalipse capítulo 17. Eu quero ler aqui alguns versículos. Eu vou ler o versículo 5. Vamos ver se eu vou saltar alguma coisa aqui. No versículo 5, aqui nesse capítulo 17 de Apocalipse, está falando de uma grande prostituta. A esposa de Jesus Cristo é uma mulher virgem. A Bíblia diz que a esposa de Jesus Cristo é uma igreja. Mas a esposa é o quê? É uma mulher. Ela não é. É um tipo, uma figura, tudo isso tem que ver. E virgem. Mas aqui está falando de uma prostituta. Aí aqui diz no versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Você vê que essa mulher, que ali no primeiro versículo você vê melhor,
Você vê que essa mulher ela é uma grande prostituta, né? Babilônia no mundo, e que ela tem filhas. Amém, é verdade. Ela é prostituta e tem filhas, Beatriz. Ela tem filha. Aí ele continua aqui. No 8 agora que eu vou ler. O versículo 8 ele diz assim, fala da besta. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Você vê? Se ler aí, vocês vão entender melhor. O mundo todo, irmão, a terra, tudo vai se admirar com o poder dessa grande besta. Besta significa um poder. Amém, é verdade. E esse poder está aí nessa mulher. E essa mulher é uma igreja, não é outra coisa, não. É um povo na terra. Aí o que acontece? Diz que eles se admirarão com o poder que está nessa besta, nessa mulher, nessa coisa, né? Por quê? Diz que aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Aqueles que não têm é que vão se admirar com esse poder aí. Irmão, esse mundo está aí, todo enganado. Esse poder está na terra. Não é que esse poder vai vir, ele está na terra. Então eu vou ler mais um pouquinho, mas eu vou mais na frente. Vou ler o versículo, eu li ali o 8, agora eu vou aqui. Vou ler do 12. O versículo 12 diz assim: E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o rei, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem um mesmo intento, quer dizer, estão de acordo, né? Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Glória a Deus. Amém. Amém. Quem é ele? Quem é essa besta aqui que vai receber esse poder? É essa grande mulher de Roma, irmão. Mas ela tem filhas que estão junto com ela. Ela não é só, ela tem suas filhas. Mas aqui diz que eles combaterão contra o cordeiro. Quem é o cordeiro? Você pode dizer assim, é Jesus Cristo. O cordeiro é a palavra, irmão. O que é que esse poder vai fazer e o que é que esse poder tem feito na terra? Tanto do lado da mãe como do lado da filha. Combatido contra a palavra de Deus. Combatido contra aquilo que Deus prometeu fazer e vindicou ser verdade. Que é a palavra de Deus. Mas, irmão, como é que eles combatem? Eles dizem que creem em Deus. Eu vou dizer para vocês. O batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que o batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está a grande batalha. Você entendeu? Eu vou citar só isso, mas aqui tem muita coisa. Eu vou falar e passar uma noite falando e mostrando onde é o combate que está. Contra a palavra de Deus, que é contra Jesus, que é contra o Cordeiro. O Cordeiro e a palavra de Jesus é a mesma pessoa. E o que é que esse mundo faz? Tanto essa grande mãe que é a Igreja Católica em Roma, como as suas filhas denominacionais que estão do seu lado. Essas é as filhas dessa grande prostituta, irmão. São prostitutas, são meretrizes do mesmo jeito, contra a palavra, contra Jesus. Contra o Senhor, contra a palavra de Deus. E diz que crê nele, prego e ensino coisa contrária do que está escrito.
combate contra o cordeiro, mas o cordeiro vence, diz a palavra. Glórias a Deus. Amém. Porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém, amém. Nada pode vencer a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ela é uma espada de dois gumes. Ela vai de encontro às medulas, todas a intenção do coração, tudo isso. E mostra cada espírito que está manifestado na terra. Os filhos de Deus alcançam essa revelação porque Deus é fiel à sua palavra. Glórias a Deus. Amém? Então eu queria apenas expressar isso para nós. Vamos passeio. Quero ler a escritura. Vamos ler 1 Coríntios 11. Verso 23 em diante. Eu vou ler a escritura toda hoje, o capítulo todo. Não todo, eu vou ler do versículo 17 em diante. O versículo 17 está escrito assim: nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, deixa eu ver, não era aqui que eu queria ler, não. Eu estou no 17, no 21. Não é aqui, não. Versículo 22. Não tendes porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso. Não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então aqui está. Agora, essa escritura que eu li, deixa claro para nós tudo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre já falo aqui, mas eu vou falar, eu acho que eu não falei isso aqui. A ceia é para os vencedores, irmão. O mundo todo religioso diz que toma ceia do Senhor, mas não são vencedores. E as pessoas que tomam a ceia do Senhor dessa maneira, como o mundo toma e os religiosos, tomam para a sua condenação. Eles acham que estão fazendo a vontade de Deus e cumprindo com a vontade de Deus e agradando a Deus, e não estão. Eu vou dizer por quê.
Porque no Velho Testamento a Bíblia fala, Abraão é o pai da fé. O nosso pai da fé é Abraão. Agora, o nosso pai da fé é Abraão, diz a Bíblia. Agora, não da parte natural. Nós somos semente de Abraão, da semente real de Abraão, que é da fé de Abraão. Amém. Não é da carne. Os que são da carne são lá do lado de Isaac, né? De aquele outro que veio da Ismael, aí vieram da carne. Não, nós somos semente de Abraão, da semente real de Abraão, que viemos da fé de Abraão. Então veja bem, esse eu estou falando, os filhos eleitos, é dessa maneira que são. O Abraão, o pai da fé, ele teve que vencer, se eu não estiver enganado, foi 5 reis, eu não estou bem certo, mas ele venceu nos reinados que se levantaram contra ele, teve que guerrear contra esses reis, e ele venceu a eles. Depois que ele venceu esses reis, foi que Melquisedeque desceu. Enquanto ele não venceu, ele não tomou ceia, não teve ceia para ele, não teve vinho nem nada. Melquisedeque nunca veio. Mas quando ele lutou com aqueles reis lá, caiu naquela guerra e ele venceu todos eles, aí Melquisedeque desceu com pão e vinho. Foi pão e vinho, não foi água de suco, não. A Bíblia diz que foi vinho e pão asmo. Ele desceu com pão asmo e vinho. E deu a ceia para Abraão. E não foi só para Abraão, não. Aquele povo que estava com ele, cearam junto com ele, porque estava com ele. Ele tinha seus servos, seu povo, tudo ceado, que foi o vencedor. Mas isso foi quando ele venceu. Lá é sombra, eu vou repetir. Lá no Velho Testamento, isso são sombras. Isso estava mostrando, só estava mostrando para nós que chegaria o tempo que os filhos de Deus cumpre com isso aí, agradando a Deus, quer dizer, toma do vinho e da ceia e agrada a Deus, porque eles também venceram. Agora não é uma guerra, nós não vamos, não é uma briga natural, vencemos a nós mesmos. É isso que é. A nossa vitória, irmão, a vitória de um filho de Deus é quando ele vence a si próprio. Quando ele consegue tomar o controle da sua vontade, de todos os seus desejos, de tudo aquilo que ele quer fazer, e ele consegue controlar isso pelo poder de Deus. Porque tem que ser o poder de Deus. Amém. Porque é Deus que tira o desejo desse homem carnal aqui, ou dessa mulher carnal, as coisas que é errada. Então, quando nós alcançamos essa vitória, e Deus nos dá essa vitória, e nós vencemos toda essa vontade carnal da morte, e tomamos a liderança, e o Espírito Santo toma a liderança de nossas vidas, aí somos vencedores. Aí podemos tomar a ceia, lembrar a morte do Senhor, tomar o vinho, o sangue, tomar a ceia e agradar a Deus. Porque vencemos, somos vencedores. Mas muitos tomam isso aí, mas não venceram coisa nenhuma, estão em pecado para começar. Mas aqui diz que quem faz isso desse jeito toma para a sua própria condenação. Entenderam? Muita gente, irmão, o povo da terra, eles olham para o natural. Eles acham que as coisas tudo são natural. Irmão, a obra nós vivemos na era do sobrenatural. Isso não é só agora, é desde quando Jesus esteve. Até hoje a obra de Deus na terra é sobrenatural. O natural nós temos que jogar de lado e ver as coisas sobrenatural espiritualmente para poder vencer. Porque se não for assim, não vence não. Porque lá no Velho Testamento era na carne mesmo, era no natural. Mas depois que Jesus veio e morreu e ressuscitou e subiu e voltou em dia de Pentecoste, a obra de Deus na terra é sobrenatural. É assim que vencemos. Amém? Então, eu queria falar isso, eu vou ler João também. João 13.
Versículo 6 em diante. Do capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 6, está escrito assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Você vê? Por que o Senhor Jesus disse para ele que o que ele ia fazer ele não ia entender? Porque ele ainda não tinha subido, irmão. O Espírito Santo ainda não tinha vindo. Ele não tinha o Espírito Santo, como ele queria saber. Ele era um homem carnal. Em outras palavras, o intelectual, né? O que eu faço não sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então aí está o exemplo, né? Ali o que ele estava dizendo para Pedro. O que foi que Pedro entendeu depois. Porque Pedro disse para ele na hora assim, não, quer dizer, na hora ele não entendeu, mas Pedro disse assim: não, lava só os pés não, a cabeça aí. O Senhor disse: não, aquele que está limpo precisa ser lavado somente os pés. O que acontece? Ele agora, mesmo sem entender, mas quando Jesus disse que chegaria um tempo que ele ia saber, ele estava disposto a obedecer aquilo próprio. E esperar o momento de conhecer. Isso é o que tem que ser para nós hoje. Se é uma semente de Deus, ele pode não entender certas coisas, mas ele vai perseverar. E no momento certo Deus revela. Amém. Glórias a Deus. Porque somente o Espírito Santo pode dar a revelação. Amém. E o Pedro e os demais vieram saber disso quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Aí sim eles puderam entender tudo isso, batismo e tudo mais. Não existe, antes do Espírito Santo descer, irmão, dia de Pentecostes, não tem um lugar na Bíblia. O batismo que tem de João Batista. Mas João Batista veio para batizar apenas com arrependimento. Ele não usava nome nenhum. Ele dizia só que as pessoas se arrependessem e mergulhavam na água. É verdade. Você entendeu? Amém. Mas quando ele ressuscitou e disse que todo poder é dado a ele nos céus e na terra, e que eles tinham que ir fazer discípulo todo mundo, batizando-as em o nome, lá diz que é no nome do Senhor, em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ali não tem nenhum batismo. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ele tem a revelação qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, é título. Então eles receberam, porque o Espírito Santo, que era o mesmo Jesus que prometeu vir, agora estava neles, aí disse: isso aqui, olha, isso é o que é para batizar. Mas isso depois que o Espírito Santo desceu, depois que Jesus desceu na forma do Espírito Santo, e habitou neles. Porque quem desceu no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo, né? Mas é o mesmo Jesus. O apóstolo Paulo encontrou com ele e ele disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem é, Senhor?
Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas não tinha descido, não era o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e como era que agora ele estava perseguindo Jesus? Porque Jesus estava lá em Pedro, Tiago, Maria, João, todo aquele povo na igreja, irmãos. Ele estava perseguindo, era ele, só que ele estava de outra forma. Ele agora estava na aparência de Pedro, de Paulo, de João, de todo esse povo que creram, é como hoje. Mas as pessoas não podem ver, estão olhando para aquele corpo que morreu e subiu e está lá no propiciatório até hoje, irmão. Esperando que aquele corpo venha à terra, nessa terra de pecado? Nunca. Ele veio buscar um povo na terra e ainda é mais assim, tem que receber esse poder para subir e encontrar ele nos ares. Porque ele não vai pisar nessa terra de pecado não, irmão. Você sabe, ele está na terra fazendo a obra, ainda vou deixar mais claro. Mas você sabe como é que ele está fazendo a obra? Usando meus pés e usando os pés de todos aqueles que creem. É naqueles que creem e reconhecem o dia e a hora e sua mensagem que foi enviada no seu dia. Não é daqueles que dizem que são tal disso, daqui, dali. Tem suas interpretações não. Esses aí estão fora, são tipo fariseu. Tem suas próprias interpretações, ele só faz sua obra através de profeta, ele não faz fora de profeta não, irmão. É o que a Bíblia diz. Entendeu? Então eu queria falar isso para vocês. Nós vamos agora partir. Vamos orar, consagrar o pão e o vinho. Amado Senhor Jesus, maravilhoso Pai eterno, eu te apresento, Pai, esse pão como símbolo do teu corpo que foi partido ali no Calvário por cada um de nós, pecador, Pai. Senhor, abençoe, os santifique, tiro deles toda a impureza e consagro eles para cumprir teu mandamento, te pedindo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui também, Pai, te apresento esse vinho, um símbolo do teu sangue que foi derramado ali no Calvário por nós, pecadores. Consagro e santifico esse vinho, retirando dele toda a impureza, para que seja cumprido o teu mandamento em nossas vidas nesta noite, aqui na casa de nossa irmã. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amado Deus, abençoe essas irmãs que vão lembrar tua morte no Calvário, que vão participar desta ceia, que vão cear. O Senhor abençoe a cada uma delas e que o Senhor não olhe as falhas delas, Pai, porque nós estamos seguros e certos e sabemos que somos uma falha total. Mas nós estamos unicamente confiando neste sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado por nós ali, Pai. Então, Pai, te peço essas bênçãos por cada uma de nossas irmãs, que o Senhor o perdoe qualquer coisa que tenham feito, o Senhor não leve em conta, porque te peço essas bênçãos por elas, como um pequeno ministro teu aqui na terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.